Olá, jogadores e mestres, tudo bem? Hoje, é, com esse vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre a diferença entre um jogador confortável e um jogador relaxado. Eu espero que vocês gostem do vídeo e vamos nós. Então vamos lá. Em determinadas situações de uma aventura de RPG, nós mestres e jogadores nós nos deparamos com várias situações, né? Combate, interpretação de personagem, de exploração, né? Uma viagem está acontecendo, às vezes um cenário está sendo descrito pelo mestre. E isso que está em ênfase aqui, né, nesse videozinho curto, é sobre o quão importante é para tanto mestres como jogadores da mesa, do grupo em si, eles saberem identificar quando a campanha ou determinado momento da narrativa está confortável ou está relaxante, está relaxado. Isso muitas vezes se reflete no comportamento dos jogadores em si, ou às vezes até mesmo no comportamento do mestre. Não é difícil de acontecer também. E vamos pegar aqui um pouco da definição dessas palavras, né? Confortável, relaxado. Pesquisar aqui no Google aqui, né? E nós temos aqui confortável, né? Confortado. E essa definição você vê que é tipo revigorado, né? Reanimado, como você pode ver aqui, efeito, né? A segunda aqui, sem frio, aconchegado, agasalhado, como se fosse algo, né, que protegesse. O primeiro ponto, né, é algo que te dá energia, que te dá força. E o segundo ponto é como se fosse algo que pudesse estar te protegendo, que pudesse estar te dando, te fortalecendo, né? Tipo, não permitindo que você sofra. É engraçado eu falar isso. Agora eu vou pegar aqui o outro termo, né, que está sendo utilizado aqui para essas definições, e nós temos o termo relaxado. E para o termo relaxado, nós já encontramos aqui, né, não contraído, sem ação, bambo, estendido, frouxo, outra definição, né, dependendo da situação, livre de tensões mentais, musculares, descansado, descontraído. Só pela definição dessas palavras, você já imaginou onde eu quero chegar. E onde eu quero chegar? Em determinados momentos de uma narrativa, o mestre e os jogadores, eles precisam saber se em que parâmetros eles estão da narrativa, porque isso pode acabar sendo prejudicial. Um exemplo claro, muitas vezes o mestre pode estar dispondo ali de um combate e às vezes os jogadores podem perceber que talvez aquele combatente guerreiro, o jogador pode estar agindo meio que no automático. Por quê? Porque talvez o combate não é uma ameaça para ele, né? Aquele combate se tornou mecânico. Independente do jogador já saber o monstro que ele está enfrentando, as fraquezas e as forças, o máximo que o monstro pode bater ou algo similar, independente desse tipo de informações, que é possível o próprio personagem daquele jogador saber, ou o jogador já enfrentou aquele monstro em outras aventuras, em outras campanhas, e já sabe, ou então esse jogador ele é mestre, ele já viu o livro dos monstros de ponta a ponta e ele já sabe também, mas independente disso, nós estamos falando aqui não de conhecimento, estamos falando da questão da forma, né, social
que o jogador está interagindo junto com o grupo de RPG, através da interpretação do personagem dele. Então ele está ali, um guerreiro, enfrentando alguns inimigos ali, e ele se encontra numa situação que aparentemente pode estar sendo confortável, porque ele não está tomando dano, ele está batendo em todo mundo, ele está tancando todos os danos, ele não, ainda não gastou nem metade das suas habilidades de classe, mas o que está acontecendo mesmo é que aquele jogador ele pode estar nessa classificação como relaxado. Por quê? Porque aquele momento de combate não está necessitando da atenção dele. Não está necessitando é um momento de tensão. É claro que dentro de um combate existem vários momentos de pico, né? Existem os momentos, às vezes alguém cai inconsciente, alguém é pego por um controle mágico, algo similar, e isso desperta esse jogador que pode estar relaxado. Mas quando isso é mais contínuo, o jogador se enquadra mais na condição de relaxado, isso pode ser um problema. Porque à medida que a narrativa vai seguindo e a narrativa não muda, os estilos de combate não se tornam diferentes, aquele jeito daquele jogador agir vai se tornando automático, vai se tornando rotineiro. E isso tem vários reflexos negativos ao longo da narrativa. E eu vou chegar mais na frente, vou falar sobre os reflexos. Um exemplo em interpretação é, às vezes, aquele jogador ou mestre que ele descreve muito bem um cenário, um diálogo de RPG, né, um diálogo entre um player, né, um jogador e um NPC, mas depois que passa esse evento, aquilo ali não tem valia. O jogador ele não se lembra do que foi dito, ele não tomou nota do que foi descrito, ele não prestou atenção nos detalhes. Tudo bem, hoje em dia nós temos várias formas de jogos online de RPG, né? E por conta disso ficamos muito presos ao visual. Então, se o mestre não mostrou uma imagem do NPC X, então é porque o NPC não é importante. Ah, se o mestre não mostrou, não enfatizar um item na cena, então significa que ele é um item aleatório qualquer. Se aquele item não tem um valor gordo de mercado, né, um valor grande em mercado para venda e compra, então também é algo irrelevante. Mas na verdade, nem sempre todo o jogo tem que estar de forma evidenciada. O jogo ele precisa estar de uma forma disposta mediante a perspectiva que o mestre quer passar para os jogadores. E quando o jogador, numa cena de interpretação ou numa cena de RP, de interação, ele se depara com uma situação onde ele se coloca nessa situação de relaxado, para ele tanto faz como tanto fez. Ele quer apenas que aquilo termine logo. Ele quer que apenas, por exemplo, se está rolando uma interação social ali, NPCs e jogadores, aquele jogador mais relaxado, ele, vamos para frente, beleza. Ele responde de formas aleatórias, porque para ele aquilo ali não tem importância, ou se tem importância, para ele não importa. Existem várias formas de olhar esse prisma. Também não pode se dizer somente que é um jogador, que só porque o jogador age dessa forma, ele é relaxado. Mas o que nós estamos falando aqui é sobre o ângulo do prisma social. A partir do momento que você não interage ou suas opiniões não são relevantes de forma contínua, eu estou falando isso sempre de forma contínua. Se a gente for voltar aqui,
é, se eu conhecesse um grupo de RPG, de jogadores, hoje, nós vamos mestrar final de semana. Eu conheci, são pessoas novas, eu não conheço elas assim, de convivência, de jogos, né? São pessoas novas. Eu não poderia exigir nada deles e muito menos eles de mim. Cada um deles tem um gosto, o Menel K também tem um gosto. Então, no mínimo, inicialmente era uma aceitação. É eu aceitar o modo e o jeito que eles gostam de jogar e eles aceitarem o modo e o jeito que eu gosto e que eu estou apresentando o meu jogo, estou mestrando para eles. Mas à medida que essa narrativa vai se prolongando, essa narrativa vai ficando mais extensa, vai tomando um mês de sessão, várias sessões, vai se tornando talvez 6 meses, isso vai começar a virar um efeito dominó. Então, à medida que o jogo vai seguindo e aquele jogador ele sempre tem atitudes que tanto faz como tanto fez. E o mestre está narrando que a gente deve entrar na caverna. O jogador, ele muitas vezes, o jogador relaxado, ele muitas vezes ele não questiona por que entrar naquela caverna. Por que a narrativa está nos levando para aquela caverna? Claro, isso não é uma constância para o jogador. Às vezes pode ser um dia ruim daquela pessoa e ele está jogando ali por conta de um compromisso que ele tem com vários outros jogadores, né? E ele tem que estar ali, mas na verdade a cabeça dele está cheia, ou seja, por questões pessoais, trabalho demais, ou independente do que seja. Mas é importante você mestre ou você jogador, quando você se deparar com esse tipo de situação, haver um diálogo para que isso não possa prejudicar o seu jogo. E eu estou falando muito de jogador, mas eu não estou me referindo somente aos quem controla lá os personagens, os heróis. Isso também se reflete para o mestre. O mestre, às vezes, também ele pode sim ser enquadrado como relaxado, quando ele não prepara um cenário, quando ele não descreve bem um evento da narrativa. Isso acontece regularmente, pelo menos pela minha experiência, né? Isso acontece regularmente quando a narrativa de mundo aberto. O grupo chegou numa cidade e o mestre disse: olha, vocês estão livres para andarilhar pela cidade. Aí o mestre, dando essa gama de opções para os jogadores, tem jogador que quer ir na forja, tem jogador que quer ir roubar alguém, tem jogador que quer ir para a feira, conversar com os feirantes, com os comerciantes, tem jogador que quer conversar com o guarda, tem jogador que quer ir para uma estalagem, para uma biblioteca, e bem, isso pode dividir o grupo, enfim. Mas o que acontece? Quando a narrativa, o jogador tá lá todo empolgado, quer ir no ferreiro, quer ouvir descrições lá de onde fica a forja, quantas pessoas trabalham, quem está trabalhando, nome de NPC e tal. Mas o mestre não desenvolveu aquilo ali. Porque talvez aquilo ali não iria ser impactante para a história dele. Um outro momento, um mosteiro, né? O jogador ele quer ir para o mosteiro, ele quer poder fazer suas preces a algum deus ou ler algum livro sobre alguma coisa, e o mestre também não dá muitos detalhes. Tudo bem, isso pode acontecer, isso não é errado. Sabe por quê? Porque às vezes, literalmente, não é o objetivo da campanha. Esses tipos de ações. Muitas vezes o mestre pode se deparar numa situação onde ele realmente não preparou, não estava em mente. E isso acontece regularmente dentro da sessão de RPG. Né? Os jogadores ficarem se questionando, porque o jogador ele não sabe o que vai acontecer. Ele não sabe se ele tomar a estrada, o que vem pela frente. Só quem sabe é o mestre. Então muitas vezes o jogador, quando ele se depara numa situação, ele analisa o plano e ele
Bem, eu acho que vai dar ruim se a gente continuar nessa estrada. Então vamos pela floresta. E para o mestre, ir pela floresta não era uma opção que ele tinha planejado. Isso acontece, é RPG, é tudo imaginário. Então não tá errado até aí. Ninguém. Só que, volto a dizer, quando se para dentro dessa redoma chamada relaxamento, é aí que mora o problema. Porque aí você tá o mestre se encontra nessa situação. Se encontra nesse parâmetro. E aí vocês estão na cidade A. Os jogadores estão na cidade A. Tem um mapa. E o mestre diz, vocês são livres. E as descrições deixam a desejar. Aí os jogadores vão para a cidade B. Tem um mapa da cidade. E novamente as descrições. Aí os jogadores se encontram numa taverna. Tem um mapa da taverna. Tem até os tokens lá. Do taverneiro, das servas, dos servos, dos clientes. Mas novamente, tudo é muito ralo, muito simplório, muito vago. Nada está conectado, nada está ligado. Então, é aí que mora o problema do mestre se encontrar nessa situação. Mas vamos parar um pouco agora de falar sobre o problema, que é o relaxado, e vamos falar sobre o confortável. O confortável não quer dizer que é uma sessão de RPG, ao qual mestre e jogador eles se sentem satisfeitos. Não, é uma sessão que constantemente está alimentando a todos, alimentando os jogadores, alimentando o próprio mestre, instigando a que todos prestem atenção em cada detalhe, em cada nuance da narrativa. Um combate onde você pode se deparar com eventos que possam ser dinâmicos, um combate submerso, um combate montado a cavalo, onde todos, a cavalaria enfrentando uma cavalaria, onde todos estão ali montados e está caído, está desmontado, é um grande prejuízo para qualquer tipo dos aventureiros. Um combate à distância, onde os aventureiros precisam defender uma fortaleza, uma torre, ou eles precisam invadir uma fortaleza, uma torre. Né? Então, essas questões que deixam cada rodada do combate, cada ação de jogador com um peso monstruoso, se o jogador tomar uma decisão errada, isso pode acabar ruindo com a defesa ou com o ataque. Então, esse tipo de ações, esse tipo de narrativa, essas opções, deixam o jogo confortável, deixam o jogo um pouco mais tenso. Assim como também você se permitir deixar momentos de diálogos tensos, momentos de exploração tensos. Uma música de fundo pode criar essa tensão. Um discurso mais verossímil, mais atencioso. Às vezes, em um momento onde um discurso precisa ser mais enérgico com os jogadores, o mestre pode assumir uma posição mais séria, ao qual ele exige seriedade por meio de suas atitudes. Ele exige seriedade vindo dos jogadores. E ele pode, à medida da narrativa, aquele jogador que é mais engraçadinho, que quer tirar sarro, né, de tudo, de todas as sessões, ele pode acabar piorando a situação. Porque muitas vezes os jogadores eles acreditam que quando estão no momento de conversação é como se fosse uma rodada de batalha. Todo mundo tem vez. Todo mundo pode falar o que bem entende. E às vezes o mestre pode privar esse tipo de ação. Por exemplo, pedindo para que apenas um fale pelo grupo.
Naquela cena, somente uma voz pode, né, sobressair, como se fosse aquela voz ali, aquela pessoa fosse a voz do grupo todo. O mestre também pode fazer com que todos podem falar, todos têm vez e voz, mas no final daquele diálogo, um teste de persuasão lá, de, de diplomacia, de diálogo, vai ser feito, e aquele teste ele vai poder definir se a oratória do grupo de aventureiros foi bem sucedida. Então, existem algumas formas de tentar tirar o jogo do relaxado, do descansado, e colocar o jogo no confortável. E uma dessas formas é o que eu tenho tentado mostrar desde o princípio, é mostrar para os jogadores e mestres que quando identificar o momento da sessão e você se deparar que você está entrando numa situação de relaxamento, você criar algo inesperado. Você fazer com que algo fuja um pouco do normal. Não é gerar caos, mas é gerar algo que crie um pouco de tensão de forma que atraia a atenção de tudo e de todos. Então, identificar. Por isso que lá no Construindo História, no vídeo anterior, eu mencionei a importância da mesa zero. A mesa zero você consegue identificar esses tipos de situação. Você consegue identificar o que mais agrada o jogador A, o jogador B, ao mestre, e chegar num complô ali, numa definição de jogativa de RPG, ao qual todos vão se divertir. Tensão demais, uma sessão de RPG não é bom. E um momento de relaxamento demais também não é bom. Você tem que estar mesclando, mas você não pode se permitir cobrar demais dos jogadores, criar um jogo super difícil, como se você praticamente estivesse exigindo que eles fossem Einsteins da estratégia, dos cálculos, ou um jogo relaxado demais. Um jogo onde tem uma música tranquila no fundo, calminha, onde o mestre fala um pouco mais lento, mais suave, com flocos de neve caindo na tela desde o começo da sessão de RPG, ao qual tudo parece uma tentativa para cair em um sono profundo.